Branding em mídias de massa. Gente, então hoje eu vou falar aqui, a gente está com o João Nogueira, também conhecido como Johnny, que é Estratégia e Tecnologia na Globo, mestre em Economia Criativa há 7 anos, lidera times de produção e operações de conteúdo na Globo, e hoje ele é gerente de exibição e distribuição, tanto TV quanto streaming. E o Pedro Sampaio, que é Head de Marketing no PicPay, e o Pedro foi responsável pela estratégia de grandes marcas como Skol, Brahma, Unimed e Uber, e desde 2021 é Head de Marketing no PicPay. Gente, para a gente ir aquecendo aqui os motores, eu vou pedir para um, depois o outro, vocês falarem da trajetória de vocês, rapidinho, no máximo aí 5 minutinhos, e como que a mídia de massa esteve presente nessa trajetória. Johnny, você quer começar? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vocês me ouvem bem? Tudo certo. Maravilha. Bom, hoje eu trabalho já na Globo há mais ou menos 7 anos e lá dentro, esses 7 anos foram bem agitados, assim, eu mudei bastante de escopo ao longo dos últimos anos. A minha trajetória dentro da Globo começou no G-Show, né, no digital do entretenimento, e depois eu fui para a área de pós-produção, já dentro de tecnologia. Foi uma migração contra-intuitiva, né? Normalmente as pessoas fazem o caminho oposto da tecnologia para a área de conteúdo. Eu fiz do conteúdo para a tecnologia. E hoje eu sou responsável pela área de exibição e distribuição, tanto para TV como para streaming e outras plataformas operadoras, né, de TV a cabo, essas coisas, na Globo São Paulo. Então, e aí eu acho que tem uma experiência prévia que é relevante, que é a minha passagem também. Eu já fui cliente, né? Hoje se eu estou ali do lado do veículo, eu já fui cliente na L'Oréal, e também trabalhei durante algum tempo com produção de conteúdo audiovisual com foco em branding, em vídeo para marcas, né? Então, acho que tem ali uma trajetória em que a mídia de massa ela já passou por perto de mim em direções diferentes. E acho que a principal coisa que eu aprendi sobre a relação entre marcas e mídia de massa, do ponto de vista de construção de resultados, é que existe um ciclo muito claro que se constrói usando a mídia de massa para você poder fazer toda a ideia, né, que você arquiteta no momento em que você está fazendo o teu planejamento de marca, no momento em que você está entendendo os territórios que você quer ocupar, o posicionamento que você quer defender e solidificar para você. Esse processo ele não tem como se tornar real no mundo sem você passar por em algum momento, por uma mídia que seja massiva, não necessariamente pelo número absoluto de pessoas que alcança, mas que seja massiva do ponto de vista do alcance percentual no teu público-alvo, né? Então, porque acho que a gente faz uma confusão, e talvez até pela tradução desse termo mídia de massa, né? A gente costuma fazer uma confusão de que toda mídia de massa precisa ser para massas imensas, tipo alcançar 100 milhões de uns no horário nobre da Globo. Não necessariamente. Você tem que ser mídia de massa para ser massivo no seu universo de atuação da tua marca, né? Então, se o teu universo é um universo de 200 milhões de potenciais consumidores no Brasil, você vai ter que jogar ali nos grandes. Se o teu potencial de mercado e o teu público-alvo pertencem, de repente, a grupos menores, mais nichados, você vai tentar fazer o alcance mais massivo possível dentro do teu universo. Acho que esse é o principal aprendizado que eu tive sobre construção de marcas com viés de resultado, assim, e que talvez seja uma confusão muito recorrente na relação entre clientes, marcas e até os consumidores, a percepção do consumidor a respeito das marcas. E aí, Pedro, me conta aí também um pouco de você, vai. Bom, eu já vou começar dizendo que você roubou um pedaço da minha resposta, mas tudo bem. Eu sou Pedro Sampaio. Provavelmente, quando eu falar meu nome, algumas pessoas vão cantar. O DJ. O DJ.
mas não tem nenhuma relação. Apenas gosto dele. Mas sou Pedro, eu sou publicitário. Eu também comecei a minha trajetória em agências de publicidade, como planejamento. Foi quando eu tive oportunidade de conhecer muitas marcas, de trabalhar para muitos segmentos ao mesmo tempo. Eu sempre gostei muito de estratégia, sempre gostei muito de planejar, então comecei a minha carreira nesse sentido, mas sempre gostei muito de tecnologia. E até eu ir para a Uber, eu sempre flertei com tecnologia nos meus clientes e nas marcas que eu atendia, mas nenhum deles era uma marca nativo digital. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para a Uber, há mais ou menos 5 anos atrás, onde a Uber estava chegando no Brasil, expandindo em várias cidades. Então, nos meus 4 anos de Uber, tive a oportunidade de não só trabalhar com construção de marca, mas lançamento de produtos, campanhas com foco mais em posicionamento, outras com foco mais em crescimento. E recentemente, né, eu estou completando aí 11 meses como Head de Marketing do PicPay, também numa grande aventura, saindo do universo da mobilidade para o universo das fintechs. A minha relação com mídia de massa já é uma relação antiga, até porque os meus primeiros clientes, eles sempre acreditaram muito nisso, e eu concordo muito com o João na perspectiva de o alcance é algo muito importante quando a gente fala de construção de marca e também em crescimento de negócio, né? E a mídia de massa, ela cumpre um papel fundamental nesse sentido. É você ter a possibilidade de falar com o maior número possível de pessoas ao mesmo tempo, construindo mensagens e fazendo isso de uma forma consistente, é uma das alavancas mais poderosas que a gente tem dentro do branding. E eu gostei muito da sua analogia, João, de que o que é massa, né? Se a gente fala de 2 milhões é massa, ou só quando a gente leva para um universo de 100 milhões que a gente está falando de mídia de massa. Então, acho que a mídia de massa, para mim, é uma mídia que te dá o alcance. Então, se você tem uma marca massiva e que você precisa chegar num universo muito grande de pessoas, e aí a gente já começa a falar de acima de 1 milhão, eu acredito sim que ela é uma das ferramentas mais potenciais para você fortalecer e construir a sua marca, principalmente quando a gente fala de marcas que estão aí crescendo ou até defendendo a sua posição. Muito bom, começamos super bem. Pessoal, quem quiser ir botando pergunta no chat, eu vou intercalando perguntas aqui de vocês, com perguntas que já mandaram para a gente com antecedência, com perguntas que eu mesmo fico curiosa de saber do Pedro e do João. E eu vou começar, acho que o Pedro já até respondeu a minha pergunta, né? Por que ir para a TV? Mas eu acho que até aqui tem muita gente de empresa de tecnologia que às vezes quer ir para um formato de mídia que é muito mais de fundo de funil, um momento mais da conversão ali em si. Como que você costuma organizar essa estratégia de entender, putz, é hora de ir para uma mídia mais de massa, ou especificamente televisão, porque isso vai me ajudar a todos os outros? Bom, Acho que quando você chegou no PicPay já estava herdada a mídia de massa, né? sim, ela já estava herdada, mas até em outros clientes e até em outros momentos, acho que a escolha de marketing, ela passa pela estratégia do negócio. Então, assim, qual é o estágio desse negócio, desse business, dessa marca? É uma marca que está em crescimento e que precisa chegar em mais pessoas e de fazer isso de uma forma muito acelerada? É uma marca líder que conversa com muitas pessoas e precisa se proteger e preservar ali a sua reputação e o seu posicionamento? É um entrante que está querendo pegar o espaço da líder? Eu acho que nenhuma estratégia de marca, de marketing ou de mídia, ela é isolada à estratégia do negócio. Então, acho que tudo começa por aí, né? No caso do PicPay, é uma marca que ainda está crescendo, mesmo com os seus mais de 60 milhões de usuários. E, nesse caso, para uma marca que quer crescer e quer chegar no maior número de pessoas, falar com o Brasil todo e nas mídias de massa é muito importante, né? Então, hoje, quando a gente olha todos os estudos de penetração, eu até estava vendo aqui a lista de presentes, e eu tenho uma pessoa muito querida do meu time, que é a Jéssica, que trabalha no time de mídia. Eu não cuido da estrutura de mídia, eu cuido da estrutura de marca e de criação,
mas Jéssica está na estrutura de mídia, a televisão ela tem um papel muito fundamental quando a gente fala de penetração. Né? A Globo ela tem um Super Bowl por dia, então a TV ela acaba sendo muito relevante nessa estratégia de alcance e de chegar em mais pessoas num curto intervalo de tempo. Né? Então, quando a gente olha para o PicPay, para a estratégia de negócio do PicPay, quer crescer e, ao mesmo tempo, se posicionar, as mídias de massa, elas entram quase como se fosse uma luva, porque elas me apoiam nessa estratégia de crescimento, mas, ao mesmo tempo, dado a natureza, por exemplo, da televisão, onde eu consigo trabalhar a mensagem mais aprofundada, onde eu consigo construir um elo mais emocional com o consumidor, eu consigo fazer isso com mais consistência, apoiando os desafios da marca. Então, acho que ela cumpre ali, para mim, uma combinação perfeita. Boa, muito bom. Johnny, você falaria alguma coisa diferente dessa resposta? Acrescentaria alguma coisa? Eu queria complementar alguns pontos do que o Pedro trouxe, que eu acho que são interessantes assim da gente refletir. Não tem, acho que é totalmente dado, né, que se você precisa alcançar um número grande de pessoas, é na mídia de massa que você tem que estar. Acho que essa percepção assim de que o prime time da Globo ele é um Super Bowl por dia, ela é uma percepção que faz a gente entender um pouco, e aí a gente vai poder falar sobre isso um pouco mais aqui depois, mas entender um pouco de como o portfólio, né, de produtos de conteúdo da Globo se forma, para você conseguir ir mantendo as pessoas interessadas, né? E você pega um pouco de informação com um pouco de entretenimento, com um pouco de evento, dosando o ao vivo e o não ao vivo, e a produção mais sofisticada com a produção mais factual, enfim. Mas eu queria voltar no ponto do Pedro sobre o alcance, para dizer o seguinte, tem um grande problema, né? Que é uma armadilha do marketing e que talvez a tua pergunta, Guta, ela tenha mirado um pouco nessa armadilha, que é quando você está mirando a massa, e isso é um princípio aí que a gente aprende quando a gente começa a se interessar por branding, é que quando você está começando, né? Vou pegar até a ideia que o Pedro trouxe sobre PicPay, é uma marca que está crescendo, né? É uma marca que já não é uma entrante, mas ela também não é aquelas marcas da primeira prateleira de recall, né? Então, principalmente ela atua num mercado que ainda está num momento de formação muito inicial, né? Então você vai lá e bota um dinheirão na mídia de massa, e aí você faz um monte de interrupções com alta frequência e tal, só que o mix ele é muito importante, né? Porque e aí eu vou reduzir a 3 formatos aqui para a gente poder simplificar e não ficar entrando tanto no tecniquez da coisa. Mas hoje o que a gente tem quando você vai para a mídia de massa, especificamente TV, você tem 3 formatos. Você tem o patrocínio, você tem o break e você tem o conteúdo, né? Então você faz a ação nesses 3 momentos. Só que muitas marcas caem na cilada de não fazer o mix, né? Elas querem uma alta frequência, ou então elas só querem um tipo de mensagem específica. E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas para poder complementar aí o ponto que o Pedro trouxe. Quando você está falando do break, a própria tradução da palavra break já diz tudo. Você está interrompendo o que aquele consumidor estava fazendo diante da televisão para passar uma mensagem publicitária. E nesse momento de interrupção, ele é excelente para você fazer a tampona do funil, que é só tipo, olha para mim, estou aqui, né? Mas você não consegue construir posicionamento ali, de primeira, né? Você consegue construir posicionamento com frequência no longo prazo. É uma corrida grande. Não é uma corrida que se resolve, por exemplo, em 3, 4 meses de um Big Brother, né? Por outro lado, você tem o patrocínio, que é um outro tipo de interrupção, mas ela é uma interrupção com endosso. Você fala assim, tá vendo esse conteúdo aqui? Eu te ofereço esse conteúdo como marca, né? Eu estou pondo a minha marca aqui, me associando à ideia da experiência que você vai ter
consumindo esse conteúdo. Até que ponto o consumidor médio vai pensar nisso, vai fazer uma associação direta? A gente também entra na questão do um longo esforço de uma consolidação tão grande, e eu vou pegar como exemplo o pacote futebol da Globo. Se você pensa nos eventos de futebol da Globo, muito provavelmente aqui essa audiência que já é mais interessada no tema vai ser capaz de mencionar alguma coisa entre 2 e 5 patrocinadores recorrentes do futebol da Globo. Você automaticamente deve lembrar do Itaú, talvez você lembre da Vivo, talvez você lembre da Skol, provavelmente você vai lembrar de algum banco, ou o Itaú, ou em outros eventos o Bradesco, enfim. Mas esses caras eles já estão há décadas ali patrocinando para você poder associar a marca deles àquele momento de você ver futebol. Né? Então, se por um lado o break ele te dá a oportunidade de chamar a atenção, por outro lado o formato ali do patrocínio ele te dá a oportunidade de se associar a um território, que é um termo até que a Guta trouxe, a coisa do território. E aí o território ajuda muito a construir branding, mas ele não vai construir sozinho o território ali da associação do endosso, mais o break, a interrupção do conteúdo para te chamar a tua atenção. E aí entra o que era o patinho feio, talvez até pouco tempo atrás, que é o conteúdo. Né? Como é que você se integra ao conteúdo? Porque no conteúdo você consegue fincar algumas bandeiras. E aí eu acho que o case do Big Brother talvez seja uma forma muito didática da gente falar sobre como as marcas estão usando o conteúdo do Big Brother para poder construir posicionamento e, consequentemente, construir o trabalho de branding delas. Né? Deixa eu te cortar para a gente poder ser mais dinâmico e vamos falar de Big Verdade, Brother. desculpa, verdade. Mas, mas enfim, então, não, assim, eu acho que tranquilo. o que eu queria complementar, assim, do ponto do Pedro é que na mídia de massa você só vai conseguir resultado de marca se você tiver um mix muito inteligente. Né? Acho que o resumo em um tweet seria... Legal. Boa, ótimo resumo. Porque eu estou vendo a galera que fez pergunta, e aí alguém falou BBB, já era, né? Daqui a pouco vai começar a vir todas as Gatilho, perguntas de gatilho. BBB. Vamos falar de BBB, gente, podem ficar tranquilos. Mas eu vou primeiro fazer a pergunta da Ariadne. Vou começar até pelo Pedro. Como é que você mede o resultado de uma campanha de massa e quais indicadores que são legais de olhar? E eu vou complementar com a seguinte pergunta, porque eu entendo que existem indicadores de curto prazo, mas também existem indicadores de longo prazo. Então, fala um pouquinho de métricas. Sim, eu adoro essa pergunta de métricas, porque é muito importante olhar para a marca numa construção de longo prazo. Marca não se constrói no curto prazo. Não é um eletrocardiograma que a gente tem que ficar olhando subiu, desceu, meu Deus do céu, e tomar as ações assim, porque pode ser que tenha acontecido um fator externo ou uma questão interna. Tipo, você precisa olhar a tendência, né? O João falou muito bem, assim, anos de patrocínio num determinado território é que criam esses tijolinhos para consolidar a sua reputação. O PicPay, ele foi para o 3º ano patrocinando o Big Brother. Quando a gente vai olhar trackings de marca, e trackings até do próprio BBB, a gente percebe o quanto que a gente está associado ao programa exatamente por isso, porque tem 3 anos que a gente está lá. Teve até uma pesquisa bem interessante que a gente viu outro dia, de tipo, provas memoráveis, da Fiat, por exemplo. Eles fizeram vários anos, né, a prova de resistência do carro, inclusive. Será que vai rolar nessa edição? Spoilers aí vindo. E é algo que, mesmo se eles fizerem só isso e não patrocinarem mais nada, eles também vão estar fortemente associados ao programa porque eles tiveram essa consistência. Então, marca é algo que a gente tem que sempre acompanhar no longo prazo. A gente tem que olhar para o curto prazo, mas com muita cautela, para também não tomar todas as decisões olhando para ali. No longo prazo, a gente costuma olhar para as métricas principais, né, de funil, então, top of mind, awareness, consideração, preferência, brand equity, né, então, assim, esse blend aí de atributos que formam diferenciação, relevância, familiaridade, estima, e isso a gente vai acompanhando, né, pelo menos no PicPay, na Uber, a gente acompanhava em leituras trimestrais, né, não mensais, até porque a gente percebia que muitas vezes a gente estava caindo ali no vício de, putz, caiu esse mês, o que a gente tem que fazer?
E às vezes era um fator pontual e que você não deveria ter feito nada, porque depois ou ela se normalizou ou você conseguiu entender a tendência. Então, no longo prazo, a gente costuma olhar para esses KPIs e acredito que vocês também têm aí uma ferramenta incrível que apoia as empresas a monitorarem isso. No curto prazo, a gente costuma olhar para outras métricas que, por exemplo, brand lifts, é uma métrica que a gente já olha mensalmente para entender performance de criativos e de mensagens num determinado canal. É complexo quando você fala de mídias de massa, porque você tem aí um overlap de televisão com Facebook, com Twitter, com YouTube, e aí você fica com uma base muito suja para você conseguir chegar a conclusões mais consistentes. Então, no curto prazo, a gente costuma olhar, por exemplo, fiz um merchan ontem no BBB de cartão que tinha um QR Code com uma promoção e estimulava as pessoas a pedirem um cartão até o dia X. Como que foi isso? Quantas pessoas escanearam o QR Code? Quantas pessoas pediram esse cartão? Qual foi o meu resultado incremental? Essa é uma métrica de curtíssimo prazo que a gente consegue acompanhar, que ajuda a gente a entender um pouco dos resultados de ação de marca, mas que não diz sobre a marca. Quando a gente olha para a marca em si, a gente olha muito para brand lift, a gente olha para sentimento em redes sociais. Então, quando eu coloco alguma ativação de conteúdo ou até alguma campanha, o quanto que isso move esse tipo de conversa. Então, é um indicador mais imediatista, mas também muito cauteloso, porque ele é isso, assim, marca se constrói no médio e no longo prazo e com muita consistência e posicionamento. Então, esses são os nossos principais. Boa, muito bom. Deixa eu, até você puxou o gancho, eu vou fazer o merchan do Purple aqui. Interrupção, não é uma interrupção, hein, John? É no conteúdo. Não, o Purple funciona através de pesquisa com o consumidor super rápida, tipo perguntas muito simples e rápidas, que a ideia é dar um pulso. A ideia é somar com essas outras fontes para ter uma noção um pouco mais de dia a dia e ações menores, que você usa em conjunto com as outras coisas para entender, ter uma visão mais... É uma métrica mais exclusiva do branding, né? Que às vezes é mais difícil de você ter isso. E aí, falando ainda em métricas, eu vou ler a pergunta da Simone, que é: em que métricas se basear para fortalecer a argumentação para o time comercial e até para os executivos de que o branding facilita o caminho para a aquisição, que é algo que constrói o dia a dia, mas como é que eu falo que dá resultado? Ou seja, como é que eu falo que branding não é só a longo prazo, ele também traz resultado no curto? Talvez, assim, uma vez que a marca está construída, ela também traz resultado no curto, mas vocês veem resultado no curto prazo também? Totalmente. O Big Brother, nesse sentido, né, eu sou muito questionado de por que fazer o Big Brother, né? Assim, vale a pena investir no Big Brother? E eu sempre respondo que sim, né? Em todas as pesquisas que a gente roda de tracking de marca, os resultados durante, pós e até algum tempo depois, eles são absurdos. Então, ele aumenta muito a marca, tanto que até se você não faz nada depois, ela segura esse crescimento por um certo tempo, exatamente pelo que o João falou, pela possibilidade de você fazer um cross, né, de trabalhar o comercial com vinheta, com ativação lá dentro, com redes sociais, com ativação com os influenciadores. No curto prazo, a gente olha muito mais para o resultado dessas ações comerciais e de aquisição, né? Então, eu faço uma prova de resistência, o quanto de downloads e de cadastros eu gerei e de primeiras transações, é super claro. A gente vê esse impacto em termos incrementais. Então, esses são números que a gente mostra para os executivos e, pós-campanha, a gente tenta entender ali o quanto que aquele programa ou o conjunto das coisas, né? Porque nunca é só um Big Brother. Você tem um Big Brother com uma campanha de mídia exterior, com uma ativação de influenciador, o quanto aquilo tudo acabou apoiando o negócio de forma incremental. É difícil. Boa. E aí... É algo que está todo mundo ainda buscando, assim, não é uma fórmula mágica nem fácil, eu estaria mentindo se eu estivesse falando isso aqui, mas é algo que está todo mundo perseguindo. Eu acho que esse é até o desafio do Purple, por isso que a gente está, assim, talvez falte um pouco de métrica, mas ao mesmo tempo a gente precisa construir junto, porque não é que alguém vai conseguir desvendar a equação. Mas deixa eu fazer a pergunta agora, eu acho que o Johnny, vocês dois vão saber responder, mas acho que o Johnny talvez
a Globo, ela assim, tem um Super Bowl por dia, né, no sentido de a mesma quantidade de audiência, e é assim, o mais tradicional quando a gente fala de mídia, né, de televisão, assim, mas a Globo está tendo uma postura muito grande, inclusive, de quebrar esse conteúdo, né? Até o que a Renata comentou aqui, a C&A sabe aproveitar bem desdobramentos do que acontece nas ações do BBB. Então, como que é essa visão atual da Globo sobre um conteúdo que acontece aqui, que se desdobra em outras telas, que vai engajar uma conversa em rede social e que vai trazer para casa do BBB talvez pessoas que são pessoas com presença, né, pessoas públicas, até em outras formas, outros fóruns de discussão, outras mídias. Como é que essa estratégia, eu vejo uma mudança, né, do você tem que parar e assistir TV ao vivo para toda uma forma mais contemporânea. Pô, de uma forma muito estranha essa Resume pergunta. seu trabalho. Não, mas de uma forma muito estranha essa pergunta, ela se conecta totalmente com a última resposta do Pedro. Assim, eu não imaginava, mas porque a gente está falando aparentemente de dois assuntos diferentes, mas se eu vou fazer, vou responder, na verdade, quase comentando o que o Pedro acabou de trazer, porque onde é que está a resposta para esse questionamento? De como é que está sendo visto, não, acho que não só pela Globo, tá? Acho que a gente até pode falar de uma visão mais geral do mercado. Tem uma parte da performance de branding que ela vai ser não numerável, né? Ela sempre vai ser, e só que tem uma crença de que essa parte é sempre a parte de médio e longo prazo, e não é. Por quê? Porque quando o Pedro está medindo a performance das ações de curto prazo, para ele poder ter um termômetro do que está acontecendo agora, quando ele está medindo o long run dele, depois de 3 anos, né, os resultados de 3 anos ali se associando a um território e tal, tem uma outra coisa que acontece que ela serve tanto para o curto quanto para o médio prazo, que é a conversa. E aí tem um livro chamado Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, do All Rise, do Jack Trout, que ele é um livro que é interessante de você dar uma lida, primeiro porque ele é rapidinho de ler, e tem muita figura, então não é tão cansativo, porque esse foi um livro que foi escrito antes dessa internet que a gente conhece, dessa hiperconexão do 4G no nosso bolso e tal. Era ali o início da banda larga, talvez, as edições mais reeditadas, né, e tal, e eles falam sobre um branding muito romântico, que é o branding que gera desconfiança, né? Esse branding do não, estamos construindo aqui, tarará. E por quê? Porque antigamente você não tinha formas de medir impacto tão boas como você tem hoje, né? Para você medir o impacto, você tinha que medir o impacto no recall. Eu sou o top of mind desse mercado, eu sou a marca mais querida, mais considerada ou mais confiável. E meio que parava por aí, né? E Guta me complementa ou me corrige se eu estiver falando alguma grande besteira. Mas depois que a gente se conectou e foi se hiperconectando como a gente está hoje, você olhar para o que acontece no grande ecossistema ao redor de um programa como o Big Brother, por exemplo, faz com que a ação na TV ela seja só a ponta do iceberg, né? Então, eu até vi aqui, popar aqui no chat, alguma coisa sobre influencers, né? Você tem um ecossistema imenso orbitando aquilo ali, mas tem uma coisa que o Pedro consegue medir, que a Avon consegue medir, que é a temperatura da conversa que é gerada a cada ação. Talvez essa conversa ela não seja quantificável, porque você não vai conseguir transformar caracteres, né, e ideias e memes e tal em números tão precisos, mas você vai conseguir transformar isso em impacto, né? E o acionista, o investidor, o CEO, etc., ele vai sim levar em consideração o impacto que você causa. Então, assim, o terremoto que acontece na hora que uma marca aparece no BBB, por exemplo, ele talvez não seja 100% quantificável do ponto de vista de construção de marca, mas ele vai ser 100% ele vai ser 100% perceptível porque você está no meio do negócio e você está vendo a agitação que acontece.
né? Então, eu acho que a visão que hoje eu vejo mais como veículo do papel que tem a entrada na mídia de massa é de você tem ali as suas maneiras de medir, sim, com números, com indicadores e tal, mas você tem a possibilidade de, pela nossa hiperconexão nas redes sociais, por exemplo, quando o Pedro fala de 3 anos de parceria, se ele pega um gráfico do Insights for Search do Google, que não chama mais Insights for Search, outra coisa, é Google Trends, né? Não tô agora... Google Trends. Eu achava esse nome antigo muito melhor, mas tudo bem. Você vê o crescimento no tempo, né? Só que se você olhar o impacto imediato, você vê que as pessoas vão imediatamente para o Google, né? Você pega, você bate o pico de acesso do QR Code, que muitas vezes, inclusive, derruba os sites dos nossos anunciantes, e você está ali... Então, assim, tem um impacto que é uma reverberação que ela pode ser meio subjetiva, mas ela existe e ela é muito tangível, né? Então, para mim, eu acho que a conversa hoje ela é sobre qual o tamanho do impacto que você consegue ter na parte não visível do iceberg, que são as pessoas que estão comentando, os influencers que estão reverberando e tentando surfar na onda ali daquele conteúdo, e toda a galera que já estava preparada mesmo, que aí é o anunciante, nas multiplataformas e toda a distribuição de conteúdo que a gente faz, pegando ali, Guta, não só o ao vivo, mas os desdobramentos que ficam sob demanda desse ao vivo, espalhados pela rede toda e pelas plataformas. Esses desdobramentos hoje, então, eles já são parte do planejamento. É isso, quando exatamente. uma ideia é concebida. Embora esses desdobramentos não necessariamente estejam dentro das plataformas do PicPay ou das plataformas da Globo, as plataformas proprietárias, esse reverberar, esse terremoto, ele é ativo do PicPay e é ativo da Globo. Legal. Na verdade, ele é até maior fora da Globo e do próprio anunciante. Exato. Ele, às vezes, você não está nem fazendo a cobertura e você tem milhares de influencers de fofoca que estão ali cobrindo e gerando e produzindo memes que você, com seu time interno, jamais pensaria em produzir. E eles ali, às vezes, são 3, 4, 10 perfis, produzem muito mais do que você produziu em um ano, sabe? Exatamente. É muito louco. E esses caras estão produzindo ativos para o veículo e ativos para a marca. Então, hoje, você tem um trabalho que é tipo as abelhinhas polinizando de graça ali o jardim, entendeu? E é interessante que eu lembro quando eu estava assim, na faculdade, que se falava que uma boa campanha publicitária entrava para o Zeitgeist. Então, assim, de certa forma, é uma versão muito mais contemporânea de entrar para o Zeitgeist, que é você virou a piada e você cantou a musiquinha e as pessoas quererem ir no supermercado para pegar o ursinho da Parmalat, né? Tipo, era uma outra forma de você expandir a conversa e hoje a gente tem muito mais meios para fazer e para medir. Posso falar de BBB? Vamos falar de BBB? Bora, Vou começar com a pergunta da Maria Elisa. Quem vai ganhar o BBB, Pedro? Seu contrato permite que você Pergunta de milhões, né, gente? Eu vou começar pela pergunta mais polêmica aqui da Renata. E aí, quem tiver pergunta de BBB, aproveita para botar no chat que a gente vai passando por elas. Tem algum risco de estar num programa que tem polêmicas, que tem gente que é odiada, que tem gente que sai com uma votação absurda, né? Assim, existe esse risco do impacto negativo ou a gente está falando sempre do impacto positivo? Essa pergunta é ótima e sim, o risco existe, mas tudo que é grandioso é arriscado também, né? Então, acho que descer para o plate exige saber que na brincadeira vão ter coisas muito boas, mas também vão ter coisas muito polêmicas e que você tem que se preparar para endereçar, né? Ano passado, quando teve a crise com a Carol Conká, as crises, a gente teve um boom de menções e de pedidos para os patrocinadores entrarem e fazerem uma pressão em relação à Globo para eliminarem o participante ou para tomar alguma iniciativa, de pessoas entrando em contato
com os nossos canais, suporte, era uma fila gigantesca de tickets simplesmente para eliminar a Carol Conká. Então, isso impacta toda a operação da marca, não só as redes sociais, como também até a parte de CX. E esse ano a mesma coisa, né? Então, você precisa entrar entendendo que tipo de conversa também você consegue entrar e se posicionar, porque é um programa de entretenimento, onde as regras são da Globo e você é o patrocinador. Você não apita se aquele participante ou se aquele ato foi homofóbico, desrespeitoso. Não, assim, quem vai definir isso é a Globo, e você está patrocinando um programa de entretenimento. Isso é bem importante. Mas você também precisa entender, no momento em que isso respinga em você, como você vai se posicionar. Então, tá, beleza. A gente teve um episódio de transfobia esse ano na casa, envolvendo a Aline. Então, como que o PicPay se posiciona? Mas eu tenho alguma coisa para falar? Como é a minha casa em relação a isso? Eu sou inclusive em relação às pessoas trans? Eu tenho alguma ação afirmativa? Eu estou tentando entrar nessa conversa de uma forma mais oportunista, porque é isso que está sendo dito lá. Então, sim, é super arriscado, a gente tem total visibilidade disso, tanto que antes do programa começar, a gente pega os learnings dos programas anteriores para desenhar um plano de crises. Do tipo assim, olha, o que são coisas que podem acontecer, o que pode respingar na gente, como a gente vai se posicionar, o que vale a pena a gente entrar, o que vale a pena a gente não entrar, lembrando que a gente nunca sabe se aquela é a última ou a maior crise. Se você se posiciona em uma, obrigatoriamente você tem que entrar na outra, então, e que pode ser muito maior e que pode ser muito pior. Mas quando você coloca na balança, né, as crises e as polêmicas, elas fazem parte do entretenimento, né? Então, elas podem ali te puxar para baixo em termos de comentários negativos por um instante, mas elas também te elevam numa retomada. E aí, acho que a sua estratégia é quem tem que contribuir para isso também. Legal. Johnny, agora ainda sobre BBB, Johnny, como que BBB é um programa muito pouco controlado, né? Você tem a novela, você tem um roteiro, você sabe que não vai ter um caso de transfobia, né? Você tem muito mais controle do que alguém que pode ali dar uma surtada ou de repente virar uma pessoa odiada pelo Brasil por algum motivo. Como que entra no planejamento de conteúdo, de desdobramento em outros canais, de rede social, né, de G-Show, etc., lidar com uma coisa tão imprevisível como o Big Brother? Olha, tá na natureza do programa, né? O Big Brother só é o Big Brother porque é caótico. E aí acho que eu vou fazer aí coro com o Pedro. Você não consegue construir coisas desse tamanho sem assumir risco, né? Então, mas se a gente for parar para pensar, você assume risco na hora que você escolhe que a sua marca é verde e não amarela, ou que o seu fundo de tela é roxo e não branco, né? Então, e você vai ser julgado por isso uma vez que o programa esteja no ar e que a sua marca esteja associada a um programa que está no ar. Então, acho que é por isso que o Big Brother só dura 3 meses, porque a gente não seria capaz de sobreviver a mais do que isso, muito mais do que isso. E é por isso, inclusive, que isso é só um por ano, né? Para que a gente consiga se recompor e para que a gente consiga criar a vontade de chegar, porque parem aqui e façam uma pequena reflexão. Por mais que a gente chegue no final do programa com a sensação de que às vezes daria para ficar aí o ano inteiro assistindo, existe uma exaustão, né? Inclusive, existe uma exaustão que a gente vive durante a exibição do Big Brother. Tenho certeza que todos vocês aqui, obviamente estou assumindo que a maioria de vocês aqui já acompanhou pelo menos uma parte aí de alguma temporada, mas eu tenho certeza que vocês já cansaram do programa durante o programa, pegaram um tempinho e deram uma afastada e depois voltaram a assistir, né? Que vocês já se sentiram talvez exauridos de ver o pay-per-view e pararam por um tempo e só viram de repente o programa na TV, ou épocas em que é exatamente o contrário. O programa da TV não é
nem 10% da tua necessidade. Você fica ali o dia inteiro com uma abinha aberta, mesmo que seja só ouvindo o que está acontecendo na casa. Ou que você fica alucinado seguindo 50 mil perfis que você não segue durante 9 meses do ano, só durante o BBB. Né? Então, assim, eu acho que o tempo, a intensidade dele diz muito sobre como é que é essa dinâmica, assim, e pode ter certeza, tipo, dentro da Globo, as áreas que estão diretamente ligadas ao programa, elas também vivem essa exaustão, né? A gente chega a um ponto de saturação do negócio, porque são 90 dias... Imagina que igual no anunciante, né? No Isso, patrocinador. exatamente. E tem uma hora que o anunciante também não quer mais só... Porque é o seguinte, hoje a conversa de PicPay, ela tem que estar até abril inundada de Big Brother. Ou seja, de certa forma, você monopolizou uma parte do teu esforço de marketing naquele ciclo, e estou usando você, Pedro, só por... né, tipo, só pela utilidade aqui, mas é muito difícil, porque eu tenho certeza que o Pedro tem outras coisas para conversar com o público dele e outros territórios para ocupar e outras frequências para atingir, e ele vai ficar também muito monopolizado pela conversa do Big Brother durante a exibição, e ele não vai conseguir emplacar muitas outras coisas, né? Então, tem outros riscos, né? Tem riscos estratégicos também. E aí o Pedro falou, tipo, se você resolver se posicionar em alguma das tretas, talvez essa não seja a última, né? E você vai ter que comprar o barulho em todas. E aí eu entro numa coisa que talvez, Guto, eu tenha até aprendido um pouco com você nas nossas conversas ao longo dos últimos 10 anos, assim. Quanto mais bem construída tiver a persona da tua marca, quanto mais bem construído tiver o território da tua marca e o que ela quer e o que ela não quer estar presente, maior a chance de você conseguir só entrar nas conversas certas e não cair nas ciladas que o risco de um programa caótico como esse vai te botar ao longo desses 90, 100 dias, entendeu? Ou seja, requer uma certa maturidade de marca, se engajar em coisas Sem dúvida. mais complexas. Inclusive, vou dar agora uma opinião totalmente pessoal, baseada em nada. Eu acho inacreditavelmente corajoso da parte de Above ter entrado no Big Brother praticamente como lançamento da marca. Mas também eu acho uma estratégia muito admirável. Eu acho que tem que se estudar, né, a Bove, porque a Bove praticamente se lançou no mercado brasileiro pelo Big Brother. E aí depois começou a jornada de mídia e de alcance de Above. Eu não sei se algum de vocês conhecia essa marca antes do Big Brother, né? Então, aí você tem PicPay. PicPay não era assim. PicPay já tinha uma outra jornada de construção de marca. A gente não precisa nem falar Fiat. Fiat, usou o Big Brother de uma forma completamente diferente de PicPay e de Above. Então, você vê como, né, você tem estratégias ali, cara, dá para estudar muita coisa, entendeu? Muito bom. Deixa eu pegar um gancho aqui de uma pergunta que eu acho que tem relação, que é a pergunta da Maiara. Eu acho que ela faz mais sentido para o Pedro até, mas eu acho que vocês dois vão saber responder. Existe uma estratégia mais assertiva para usar influenciadores para alavancar e consolidar uma startup no mercado? Ou vai depender de inúmeros fatores, né? Tem uma estratégia assim, vai nela? Desculpa, a última parte falhou um pouquinho. Você tem uma estratégia para você consolidar uma marca de startup através de influenciadores, assim, o caminho é mais padronizado ou vai depender de outros fatores da estratégia? Tem um playbook? Acho que a pergunta é meio essa. Acredito que não acho que tem uma fórmula, não é tão simples assim. Eu acho que tudo depende muito do que você está buscando e de qual é a sua estratégia, né? Se você está num momento de crescimento, é uma marca que precisa de credibilidade, de experimentação, de ser recomendada por outras pessoas, pode ser que influenciadores seja um dos canais para fazer isso. Eu não acredito numa estratégia que só tenha aquilo ali, né? É igual, por exemplo, quando eu fui... A gente discutiu muito, né? Assim, o peso do Big Brother até dentro da estratégia do PicPay. O PicPay ele não pode ser só o Big Brother, porque o Big Brother ele acontece durante 3 meses, num ano, e depois você tem mais 9 para construir ali a marca. Tanto que a gente também até... você falou, né, João, do caso do Above, mas o PicPay também se consolidou muito no BBB.
ele era uma marca que não era tão conhecida e muita gente passou a conhecer o PicPay hoje com o BBB. E hoje um dos nossos maiores desafios é não ter o BBB como um atributo da marca, mas sim como um território. Né? É diferente, tipo assim, sabe? Por que eu vou baixar o PicPay? Não, é porque eu vi no BBB. Tipo assim, putz, mas será que isso deveria ser um fator de diferenciação? Porque o dia que eu falar assim, não vou fazer mais, tipo assim, sabe o quanto que eu vou estar perdendo com isso? Então, E aí a gente a importância da ação no conteúdo, porque no conteúdo você consegue fazer as pessoas entenderem como é que usa o PicPay, para que serve, né? Enfim. Sim, sim. Então, a gente até, com esses feedbacks, a gente tem muita cautela também, sabe? Ao contrário de marcas mais consolidadas, como McDonald's, Avon, né? Para eles é super fácil, eles pegam até pela natureza do produto, né? Eu estava vendo aqui um dos comentários do chat falando da C&A, da Avon, é muito mais fácil você gerar live content, porque, assim, eles estão vestindo roupas o tempo inteiro, elas estão passando produtos o tempo inteiro, é muito mais fácil você contextualizar aquilo ali no dia a dia, né? Então, assim, a marca, ela consegue surfar muitas oportunidades. No caso do PicPay, que é sobre pagamentos, quando que eles estão pagando as coisas na casa, né? Eles pagam a turbinada da festa, no mercado, quando eles podem mandar o dinheiro para a família. Então, você acaba ficando um pouco mais restrito para representar a vida real. Ali dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que o BBB ele não seja maior do que o próprio PicPay, e sim um PicPay ali pegando carona na força do BBB. Né? Então, que é a função da mídia. Exatamente, né? Mas dei uma pequena volta aqui, acho que eu respondi duas Foi uma coisas. boa volta. Passei Foi uma boa volta, uma volta que valeu a pena. Não, e uma coisa que eu falo bastante é que o investimento em branding, ele tem que ser um investimento, não um gasto. O investimento em performance pode ser um gasto, porque você botou o dinheiro e vendeu. Né? Agora, em branding, você tem que ter residual de longo prazo, sempre. Então, esse raciocínio de o que fica para mim caso eu pare, né, é muito interessante. Gente, olha, na boa, cara, prestem muita atenção nisso que o Pedro falou. Essa distinção entre território É verdade, tributo. e valor de marca. Porque eu acho que esse talvez seja o erro mais comum que acontece na aplicação de estratégia de marketing. É você não entender o que é território e o que é brand equity, sabe? Porque o atributo de uma marca imagina se BBB vira um atributo da marca PicPay. É uma catástrofe para o longo prazo, né? Porque e aí a marca, então quer dizer que esse anunciante virou refém de um produto que ele não tem o menor controle sobre as regras, que ele não tem o menor controle sobre o formato, sobre a jornada que esse programa vai cumprir daqui a pouco, né? Então assim, essa diferença entre o que você está botando como território que você quer dominar é muito interessante, assim. Eu acho que isso é um achado fundamental para você pensar sobre qualquer coisa de estratégia de marca. E ele passa por umas certas sutilezas, assim, não sei se tem pessoas de criação acompanhando, mas de usar os elementos do BBB, né? O quanto que você vai pesar nisso na sua comunicação. Eu tenho visto, por exemplo, entre os patrocinadores, várias marcas que praticamente 80% dos criativos e das campanhas são os bonecos do BBB, assim, sabe? Será que o quanto aquilo ali também tem que ser usado com moderação, né? Porque, de novo, você pode transformar o território, o que deveria ser um território, em um atributo. Isso até me fez pensar numa frase bonita, não bonita, mentira, uma frase de efeito meio canalha, que é o seguinte: qualquer marca é para o BBB, mas o BBB não é para qualquer marca. Porque se o teu tesão for entrar no BBB para ficar pegando o robozinho do BBB para botar em todas as suas artes, em tudo que você faz, você não está preparado. E vai ser ruim para a construção da tua marca. Mas se você consegue enxergar aquilo ali como um território, você consegue ocupar aquele território de uma forma que converse com as mensagens de marca que você tem, e com os objetivos de produto também, a gente não pode esquecer isso, né? Tem conversão ali, tipo, tem que fechar uma meta do ano, tem que vender, tem que, enfim. Então, eu acho que o BBB ele poderia receber qualquer marca, mas eu não acho que qualquer marca é capaz de sustentar a presença dela no BBB, entendeu? Num programa como o BBB, né?
temos aqui 5 minutinhos, fazer as 2 últimas perguntas e aí a gente encerra. Uma do Rob, quase perguntando se santo de casa faz milagre, do rebranding que a própria Globo fez há pouco tempo. Não sei se o Johnny vai saber até responder isso, porque você não é do branding, né? Mas você sabe se tem, assim, o quanto que a gente sabe de resultado da própria marca do Globo, quanto que tem essa estratégia, como é que eu sei se as pessoas amam, se elas não amam? Uma marca de vários produtos, né? Um grande Então, portfólio. assim, de verdade, seria super leviano e babaca se eu quisesse discorrer sobre isso aqui, porque eu não trabalho com isso no meu dia a dia, mas vocês conhecem a teoria da Pixar? Uma grande fanfic sobre tudo estar conectado na Pixar, e aí que eles acham pequenos easter eggs em todos os filmes, e tudo está conectado, inclusive os filmes que são medievais, é uma viagem no tempo, não sei, enfim. Eu tenho uma teoria própria sobre a Globo. E eu só vou pegar 3 exemplos para pontuar no tempo. Quando a gente era pequeno, e eu estou dizendo assim, na minha infância, era Globo e você, tudo a ver, né? Depois passou para Globo, a gente se vê por aqui. E agora a gente está começando a falar que existe uma Globo diferente toda vez que você liga na Globo. O que eu acho que é o passo que ainda não aconteceu, tá? Mas que é muito natural. O próximo passo, eu não sei qual é exatamente a frase, a tagline, mas vai ser alguma coisa sobre tem uma Globo que é só sua, né? Por quê? O que acontecia quando era Globo e você tudo a ver? Significava o seguinte, olha, eu despejo conteúdo 20 horas por dia na sua tela e esse conteúdo você gosta. Então, a gente tem tudo a ver, né? Quando a gente amadurece a tecnologia e vai para um momento de início de conexão e início de uma participação de quem está sentado no sofá, não só trocando o canal no controle remoto, mas começando a interagir com o produto, por exemplo, via torpedão do Faustão, via SMS, votando no Big Brother, a gente começa a falar de Globo, a gente se vê por aqui. Porque aí é o seguinte, a gente se vê, a Globo te vê e você vê a Globo. Né? Então, o que você faz, de alguma forma, começa a aparecer na tela da Globo. E não só mais a Globo como uma curadora de conteúdo, um oráculo maravilhoso que adivinha o que você gosta de ver, né? E aí depois a gente passa por uma coisa mais de existe uma Globo diferente a cada vez que você liga na Globo. Por quê? Porque hoje a Globo é a Globosat, hoje a Globo é o Globoplay, é a Globo aberta, é a Globo que você pode ver a novela das 6 amanhã de madrugada, vendo no café da manhã. Então, assim, toda vez que você ligar na Globo, pode ser que você encontre uma Globo diferente, um pouco diferente. Né? E aí o próximo passo, que é a minha imaginação, é a minha grande fanfic, é que existe a sua Globo. Né? Você tem uma Globo que é só sua e que a gente nem sabe direito como é que ela é, a gente só sabe que ela é Globo. Né? Por quê? Porque daqui a pouquíssimo a gente não vai mais precisar da programação linear. A programação linear ela vai ser muito baseada no conteúdo ao vivo, no que precisar ser ao vivo, porque é factual do telejornalismo, porque é factual dos eventos ao vivo, como, por exemplo, os eventos esportivos, e do que é factual ali como um reality show, né? Mas todo o resto da grade vai ser só sua. E a gente nem vai saber direito o que você consome, a gente só vai saber que você está consumindo Globo. E aí, para completar esse raciocínio, tá, mas calma aí, você está falando que a Globo está abdicando do controle? Não, porque na época do Globo e Você Tudo a Ver, o que a gente tinha era só a medição do Ibope, né? Que era uma medição estatística estimada de quantos lares estavam conectados ali, e aquilo ali era o suficiente. Hoje, a gente tem um data lake que consegue ver tudo o que está acontecendo na Globo ID do Robson. Uma vez que o Robson logou com o Facebook ou com o Google ou com a conta Globo dele, seja ele assinante ou só um logado free, a gente consegue saber tudo o que ele está fazendo. Né? Então, a gente se vê por aqui, ou o Globo e Você Tudo a Ver, agora é sobre dados. Né? E aí vai ter uma Globo que é só sua e que a Globo não precisa controlar que Globo é essa que é a sua Globo, porque o seu tracking de dados ele já está dado ali para a gente na tua Globo ID e a gente vai continuar podendo te oferecer uma Globo que é só para você, né? Cada vez Boa. mais só para você, entendeu? Muito bom. O raciocínio assim, quase de encerramento vai colar na última pergunta do Pedro, quase que rodada relâmpago aqui, Pedro. Você tem tipo 30 segundos para responder. Como que é essa coleta de dados do boca a boca, do saque de redes sociais para o PicPay? Como que vocês coletam e usam esses dados?
eu imagino que para branding, né? A pergunta da Maria ali. Sim, sim. A gente utiliza algumas ferramentas de monitoramento para conseguir capturar essas conversas em real time e entender quais os assuntos que estão girando em cima da marca. E até ter nesse caso, ser o eletrocardiograma, né? Então, assim, entender se eu coloco aquilo ali, qual o impacto positivo e negativo, tomar decisões, se eu antecipo ou adio um determinado lançamento. Então, a gente faz isso via social listening, é super, super, super insightful. Acho que a gente, enquanto marqueteiro, precisa aprender muito com o consumidor, né? Acho que ele nos diz mais verdades do que a gente, às vezes, acha de nós mesmos. Então, eu utilizo como uma ferramenta muito para entender a percepção do que a gente faz, mas também para aprender muito com o consumidor. Boa, muito bom. Gente, antes de eu dar o recado final, vamos tirar uma foto nós, agora que a galera pede para a gente fazer isso. Dá um sorriso aí. Boa. Primeiro recadinho o Guilherme mandou aqui no chat um formulário, porque obviamente tem que ter uma métrica, então se vocês puderem preencher e dar feedback para a gente agradece. Quem quiser experimentar o Purple Metrics, é só entrar no site do Purple. Ou seguir, a gente está fazendo bastante conversa e discutindo métricas e branding, etc. Quero agradecer demais vocês dois pela energia, por discutir. Eu sei que vocês estão na época do cansaço do BBB. Pedro, algum recado final, algum canal para seguir? Alguma coisa importante de falar? Queria muito te agradecer o convite, a oportunidade de vir aqui trocar um pouquinho com todos vocês. Me coloca à disposição para a gente fazer um post-mortem pós-BBB e aí contar um pouquinho dos Adoro. resultados que a gente atingiu. Porque é muito mais fácil você falar ali do meio, né? Mas e aí, depois, como é que foi? Então, tá rolando. E, de novo, obrigado. Meu LinkedIn é Pedro Sampaio. Quem quiser me acompanhar, estou por lá. Boa. Johnny, você, recados? Segue o quê? Segue a Globo. Liga a Olha, TV. liga a TV, gente. Liga a TV e aperta aí o botão do Globoplay, ou o canal 4, ou o canal 19, ou 504, enfim. Mas agora falando sério, cara, foi muito gostoso. Cara, Pedro, foi bom demais. Que bom que foi você, cara, porque a gente nem se conhecia e foi muito legal, assim, foi muito bom. Eu poderia ficar mais umas 5 horas aqui tranquilamente, mas eu estou bem cansado, eu preciso descansar um pouco hoje, mas eu ficaria muito mais tempo. Então, assim, eu tô dentro do pós-mortem, se valer a pena aí, a gente faz a revanche aí, maravilhosa. Guta, você sabe que eu tenho uma admiração eterna por você. Que bom que você me convidou para bater esse papo aqui, porque também, assim, gente, acho que o Pedro também deve ter sentido isso. Enquanto a gente está respondendo essas perguntas, a gente está pensando sobre coisas que a gente, às vezes, não tem tempo de parar para pensar, né? E eu acho que eu saí daqui melhor do que eu entrei. Eu saí daqui uma pessoa mais inteligente do que eu entrei. Obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Obrigado pelas pessoas que abriram a câmera, mesmo que seja um pouquinho, porque também ajuda. Na hora que a gente está respondendo uma pergunta, você vê que tem um humano ali interagindo, discordando um pouco, concordando e tal. É bom, é gostosinho. E, olha, me sigam. Vocês podem me seguir no Instagram, João P. Nogueira. Eu não falo sobre trabalho no Instagram. Basicamente, eu falo sobre Fluminense e quando eu tiro férias. No LinkedIn, eu sou João Paulo Nogueira. Lá eu gosto de falar sobre gestão de pessoas. No Twitter, eu também sou João P. Nogueira e lá eu só comento BBB. E é basicamente isso. Inclusive, eu fico uns 9 meses por ano inativo no Twitter, porque eu só volto para o Twitter na época do BBB. Eu tô tentando emplacar algum hit ali no BBB desde o início, já consegui uns likes, mas ainda não hitei, não. E é isso. Eu adoraria continuar Boa. conversando sobre isso aqui eternamente com vocês. Gente, muito obrigada. Obrigada, Johnny. Obrigada, Pedro. Foi um prazer. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta. E mês que vem tem mais. Beijo, gente. Beijo, gente. Vamos assistir o BBB e vamos comentar, tá? Tchau, tchau. Agora é a hora do Globoplay.